Muito bem, pessoal. Então, boa noite a todos. Oficialmente iniciando a nossa aula de Direito Civil 3. Em nossa aula de hoje, nós trabalharemos com a parte introdutória, então, a disciplina de contratos. Faremos uma contextualização acerca do que é o contrato, qual é a sua funcionalidade, quais são os elementos que o estruturam e que o integram à categoria de um contrato, tá? Só antes de iniciarmos efetivamente, colegas, só ressaltar, então, a título de conhecimento, que durante esse semestre, nossa disciplina de contratos, tá? Pela doutrina majoritária do direito civil brasileiro, ela divide contratos em duas categorias. A primeira é a chamada Teoria Geral dos Contratos, que na verdade é o objeto de estudo da nossa disciplina neste semestre, tá? Tem um segundo recorte que é dividido, que no caso abrange os chamados contratos em espécie. Então, quem provavelmente já olhou algumas doutrinas deve ter observado que tem um título lá da determinada doutrina que ele traz como contratos, Teoria Geral dos Contratos, que é o que estudaremos, e outro na sequência que vem como contratos em espécie. O contratos em espécie é Civil 4, tá, colegas, que vocês terão certamente o semestre que vem, tá bom? Então, sem muita delonga, a gente vamos dando o passo inicial. Espero que tenham assistido a videoaula que eu disponibilizei a vocês. Então, a partir dela, faremos complementações, tá? Então, para dar início, gente, o primeiro passo, eu diria, para se estudar contratos, o ideal é que façamos reflexões sobre como que surge um contrato, né? Efetivamente falando, a gente vai entender que um contrato ele surge, né, a partir das relações sociais entre os sujeitos. Então, sejam relações sociais, lembrando que essas relações elas sempre têm que carregar consigo, né, uma tonalidade ali de questões econômicas, né, um plano econômico, uma vinculação a este plano. Mas antes disso, a gente teria o chamado fato jurídico. Alguns de vocês que observaram algumas doutrinas devem ter encontrado que alguns doutrinadores tratam inicialmente, né, do tema do fato jurídico, para que depois possamos ingressar efetivamente a parte inicial dos contratos, que aí vem com conceitos, questões doutrinárias e outras implicações. Bem, o fato jurídico, gente, primeiro ponto que a gente tem que observar e refletir. O fato jurídico ele é estudado inicialmente neste ponto porque ele dá base e sustentação aos contratos. Significa dizer que um contrato ele surge também a partir de um fato jurídico. Mas para que nós possamos entender o que é efetivamente um fato jurídico, é primordial que entendamos um passo anterior, que na verdade é o que temos em tela, que é o fato geral. O que é um fato geral, né, colegas? Um fato geral, como vocês já devem ter visto na nossa videoaula, ele é, na verdade, um acontecimento que eu poderia classificá-lo como um acontecimento natural do nosso dia a dia, ou seja, o acontecimento natural do nosso cotidiano. São atos, acontecimentos que nós desenvolvemos no nosso dia a dia, como, por exemplo, ir ao trabalho, se deslocar, fazer uma caminhada a um parque, ir ao supermercado, dirigir um veículo em via pública. Então, várias situações que nós estamos habituados a desenvolver no nosso dia a dia, tá? E aí o que é importante destacar acima disso, colegas, que esse fato geral, ele vai chegar um momento que ele pode acontecer de deixar de ser um fato geral, ou seja, um fato natural, e se transformar num fato jurídico. O fato jurídico ele já tem uma implicação, como a gente pode ver aqui em tela, que ele vai se comunicar diretamente com o ordenamento jurídico. É quando, por exemplo, um desses fatos que nós tipificamos como geral, ele foge da ordem natural dos fatos e acaba se tornando um litígio, um conflito ou um dano que incide sobre outra pessoa, por exemplo. Então, um exemplo muito comum, a gente pode estar, vamos pegar um exemplo que eu possa estar caminhando em via pública, digamos que alguém passe por mim e sei lá por que motivo talvez me confunda com outra pessoa e passe a me agredir fisicamente. Ou seja, aquele momento em que eu estava realizando uma simples caminhada rotineira acabou se transformando em um fato jurídico no momento em que eu sofri lesão corporal, por exemplo. Significa dizer o quê? Que o fato geral ele deixa de ser um fato natural no momento em que ele exige uma comunicação imediata com a ciência do direito. No momento em que a gente precisa do direito para resolver aquela questão que se instalou naquele momento. Outro exemplo muito comum, que pode acontecer uma colisão de veículos, né, nas vias públicas, né, um simples abarroamento veicular, situações que não estamos livres, né? Então, situações como essa podem gerar danos de magnitude material, danos de magnitude moral, e talvez danos ainda a terceiros que possam nem estar vinculados diretamente àquele acidente, àquele incidente, né? Então, neste caso, gente, quando acontecem situações consideradas atípicas do rotineiro, significa que nós vamos ter uma conversão desse fato geral para um fato jurídico. Fato jurídico é quando ele vai ter, então, a conexão com a ciência do direito. É quando precisamos que a lei, que o direito lhe dê respostas àquele ato que acabou de acontecer.
Claro, a resposta aplicada se for uma sanção, se for uma reparação, dependendo do caso específico que vem a ocorrer. Tá? Aí a gente coloca até em tela, né? A gente então é a comunicação com o ordenamento jurídico, que nada mais é esse ordenamento jurídico que nós costumamos falar muito, né? É um conjunto de regras, então, né, das diversas leis que nós temos estatuídas, né? Por exemplo, a codificação do direito, que nós temos o Código Civil, o Código Penal, o Código do Trabalho, então, as diversas categorias da legislação brasileira, né? Aí eu coloco também, gente, fato da vida, né, que pode receber consequências jurídicas. Aí eu coloco um outro exemplo, né, um indício de paternidade. Vamos dizer que é constatado pelo exame de DNA, né, que aquele homem, aquele sujeito, ele é o pai daquela criança que aquela moça está esperando, por exemplo. Nesse momento, gente, que sai o exame e que é apurado e constatado que ele é o pai legítimo daquela criança, automaticamente já temos uma comunicação com o direito. Então, aquilo que poderia ser antes um fato geral, ele, a partir desse momento, ele se transforma num fato jurídico. Porque o fato jurídico ele dá uma perspectiva de um direito também ao mesmo tempo. Como eu coloco aqui, né, gente? O direito vai dizer que o pai deverá prestar tutela alimentícia. Então, a tutela alimentícia é um dever. Está prevista na nossa legislação, no nosso Código Civil. Então, lá ele está dizendo que se a pessoa é pai legítimo da criança, caso ele não venha conviver em família, né, ou seja, sobre o mesmo teto da pessoa, ele vai ter que, no mínimo, né, se responsabilizar pelo custeio alimentício dessa criança, garantir o direito desse nascituro, né? Então, isso, gente, também são implicações de ordem contratual, que nós temos que, na verdade, desmistificar um pouco também nesse momento, quando falamos de fato jurídico, que contrato não é necessariamente aquele acordo cotidiano que estamos habituados a fazer, por exemplo, uma relação de compra e venda, né, que nós firmamos através de um contrato, para termos direitos, deveres e garantias, mas que, na verdade, quer dizer que um contrato, às vezes, ele é muito mais amplo do que isso. Então, um mero ato de pensão alimentícia, ele se constitui numa obrigação. E aí a gente remonta isso lá para o Civil 2, que vocês certamente estudaram na ocasião em Direito das Obrigações, que a gente vê que a obrigação, na verdade, ela é uma fonte, né, de direito. As obrigações, elas são constituídas. E o contrato, na sua essência, colegas, ele é uma fonte de obrigações. Significa dizer que um contrato ele só se constitui através de um conjunto, né, de obrigações que são acordadas, pactuadas entre sujeitos. Né? E esse contrato a gente vai ver mais adiante em nossa aula, que ele tem que ter no mínimo duas partes, né, no mínimo dois sujeitos que possam deliberar contratualmente entre eles. Tá? Então, para fixar bem essa questão, colegas, que eu falava, então, o fato jurídico, para a gente deixar bem claro, ele é quando o fato geral deixa de ser natural e necessita do amparo do direito para resolver determinada situação que venha a ocorrer. Ou seja, então, ele se transforma num fato jurídico, quando há conexão com o direito, e o direito vai ter que dar aquela resposta, vai ter que amparar. Né? Só que a gente sabe que o direito ele é uma ciência inerte, né? Ou seja, ele é uma ciência que é um conjunto de leis que está à nossa disposição e cabe a nós buscar e solicitar o amparo da lei para determinado caso concreto. Caso não venhamos, também o direito é inerte, ele fica esperando, ele está à disposição. A codificação está à disposição da gente, né? Mas se nós não fizermos uso, ele não vai vir até nós também dizer, olha, eu vou lhe dar o suporte necessário. Na verdade, cabe a nós, no caso, advogados, que daí vamos ter que interpelar aí pelas partes, né, para poder resolver a situação da melhor forma possível, né? Tá bom, gente? Depois tomem nota aí, se houver dúvida, no finalzinho eu vou abrir um espaço para a gente discutir, tá? Possíveis dúvidas. Então, fato jurídico, então, o primeiro elemento que nós temos que entender para que possamos migrar agora para a questão dos contratos. Então, aqui em tela a gente já chega no primeiro ponto, gente, que é a teoria geral dos contratos, como o próprio nome diz, né? Teoria geral. Quer dizer o quê? Aqui ele vai nos dar uma perspectiva ampla, genérica. E a partir das aulas seguintes, nós vamos começar a dissecar essa matéria de caráter mais específico, buscando depois avançar para a parte da principiologia, estudar cada um dos princípios que regem a questão dos contratos e, consequentemente, depois vamos avançando para as partes e categorias das modalidades tipificadas de contratos. Tá? Nesse primeiro momento aqui em tela, colegas, podemos ver que eu coloco o contexto social. Né? Significa dizer o quê, gente? Para a gente entender antes a questão contratual, eu achei pertinente que nós façamos uma reflexão no onde é que se enquadra o contrato no contexto da sociedade. Qual é a finalidade? O que ele busca trazer para nós? Bom, de fato, ele é algo benéfico? Sim, é algo benéfico que nos resguarda direitos. Ele é um mecanismo de segurança jurídica, na verdade. Então, ele vai, na verdade, intermediar relações e vontades entre as partes, mas, em contrapartida, ele vai resguardar direitos de cada uma dessas partes no seu devido posto que ela ocupa. Se ela é um credor, ela vai ter o seu direito garantido na qualidade de credor. Se ela for, por exemplo, um devedor, estiver no polo passivo desta obrigação, ela vai, consequentemente, ter direitos resguardados dessa espécie.
Só que a gente sabe que não é somente do bem bom que o contrato é feito, né? Então ele tem também os deveres. Quando as partes vão convencionar determinado negócio, automaticamente elas vão estabelecer deveres, né? Diretrizes contratuais, né? Eu costumo dizer as regras do jogo, né? Que na verdade elas se instrumentalizam através das chamadas cláusulas contratuais, né? Então as cláusulas contratuais, eu diria que elas são as pecinhas que compõem o contrato e através delas trazem a manifestação formal, né, da vontade que as partes tiveram naquele momento prévio da negociação antes de pôr a termo o contrato. Tá? Então, no primeiro ponto que eu já coloco, gente, fiz por tópicos, achei mais fácil para a gente deliberar em aula, eu coloco o seguinte: vontade humana de realizar negócio jurídico, regulada pelo direito. O que eu quero dizer com isso, gente? Aqui nós temos a essência do principal, eu diria, fio condutor de um contrato. O fio condutor de um contrato significa dizer que é a manifestação de vontade. Ou seja, somente a manifestação de vontade de alguém é o que vai condicionar a possibilidade dessa pessoa firmar um contrato com outra. Ou seja, se ela não tem vontade, por exemplo, de adquirir determinado bem, automaticamente ela não vai firmar contrato com ninguém. Se o objetivo dela não é adquirir um veículo, adquirir um móvel, etc., ou mesmo contratar uma prestação de serviço, se assim não for, obviamente ela não vai fazer isso, né? Mas caso sim, digamos que no mínimo duas partes estejam alinhadas com o mesmo propósito, aí sim nós temos condições básicas e elementares para que o contrato comece a caminhar o seu percurso de formação. E aí, no segundo ponto, gente, observem que eu coloco ali acordo de vontades das relações privadas patrimoniais. Atenção para essas duas últimas palavrinhas, né? Privadas patrimoniais. O que eu quero dizer com isso, gente? Já vimos que é um acordo de vontade, então as partes manifestam suas devidas interesses, né? Eles colocam seus interesses ao jogo, né? Mas são relações, gente, que na verdade se constituem de índole privada, ou seja, ela está dentro do caráter subjetivo da condição do homem. Quando a gente fala em subjetivo, vem de subjetividade, é o que está internamente da gente, ou seja, a nossa linha de pensamento. O que eu quero produzir com esse negócio? O que eu quero, que benefícios eu quero auferir? Mas ao mesmo tempo que sacrifícios eu vou me doar nesse contrato. É muito importante também refletirmos, colegas, que um contrato, isso já é até majoritário nas doutrinas. Doutrinadores costumam dizer que o contrato ele tem duas aspirações, né? A primeira delas é o quê? É o comprometimento que a parte vai ter que se doar ao contrato. Aí a gente fala que é o sofrimento que ela vai ter no contrato. Por exemplo, um comprador, né? Quem vai comprar o contrato, ele vai ter que pagar o preço. Então, o sofrimento dele é entregar o valor avançado. De outro modo, ele também vai auferir vantagens, que seria a segunda parte do contrato, que ele vai receber aquele produto, aquele bem, que ele está com propósito de aquisição. Quer dizer, então, que o contrato ele tem uma via de mão dupla. Isso quando, ele, na verdade, ele é um contrato de cunho, né, classificatório como bilateral. Então, isso a gente vai ver quando chegar lá nas categorias contratuais, tá? Mas eu quis dizer aqui, então, colegas, que ele fala de questões privadas. Então, somente a manifestação inicialmente privativa da parte é que vai dar condições para que um contrato ele tenha configuração. E do outro modo aqui também a gente a palavrinha patrimonial. Sempre que falarmos em contrato, a gente vai lembrar da vinculação com o plano econômico. Significa dizer o quê? Que um contrato ele versa na sua essência sobre questões de vantagens financeiras. Qualquer contrato ele vai trazer algo que tenha uma vinculação com o plano jurídico econômico. Então, se estuda muito isso, colegas, em direito econômico, por exemplo, é uma disciplina que se dedica a estudar a questão jurídica econômica das instituições, jurídica econômica das relações sociais e humanas, por exemplo. E o contrato ele é um elemento que ele é tocado também nessa disciplina, porque na verdade ele é um elemento que condiciona a natureza patrimonial entre as partes. Ele é um elemento que ele dá proteção, por exemplo, se eu quero vender um patrimônio a alguém, aqui o contrato ele me dá segurança jurídica de que eu vou vender isso em segurança e receberei o preço avançado nas condições que eu acordar com a outra parte. Então a gente tem esse elo de ligação que é estabelecido, né? Outro ponto, gente, principal fonte de formação da relação obrigacional. Então já falamos isso. Então que o contrato é o que vai unir duas obrigações, na verdade, vai unir duas manifestações de vontade em prol de uma obrigação, tá? Mecanismo de circulação de riqueza, acabamos de falar na questão patrimonial, né? Além disso, ele tem uma função social muito importante, né, gente? Eu coloco aqui econômica, social e jurídica, né? Porque, na verdade, ele é responsável também pela manutenção econômica de um município, de uma nação, de um estado, assim como queiram denominar, porque, na verdade, é ele que condiciona negócios. Então, negócios surgem através dos contratos. Consequentemente, o contrato ele vai gerar uma tributação, determinado bem que você compra, ele é tributado. Então, isso é arrecadação para o Estado, por exemplo. Então, você vê a importância e a dimensão que um contrato tem se a gente começar a olhar ele sob uma visão mais ampla. A gente é habituado, talvez, a refletir, mas um contrato é só o acordo entre mim e o sujeito. Não,
Essa visão, na verdade, que a gente já pode até pular para a parte de baixo, ela vem da característica evolutiva do contrato, né, pessoal? Por quê? Primeiramente, o contrato ele é de origem do direito romano. A gente vai buscar, na verdade, não só o contrato, mas o próprio direito civil em si, né? Ele tem totalmente origem do direito romano. Claro que ele sofreu adaptações e aperfeiçoamentos para o contexto social brasileiro. Então, o nosso Código Civil brasileiro de 1916, que foi o primeiro Código Civil que tivemos, ele teve um formato de contrato, uma legislação pertinente aos contratos. Já o nosso Código Civil atual, que é o que estudamos de 2002, né, ele vai trazer uma visão que eu coloco aqui como coletivista. Por quê, gente? Inicialmente, nós tínhamos uma visão privativista. A legislação dizia que o contrato só interessava as pessoas que estão vinculadas a ele. Ou seja, o que elas acordassem, ninguém poderia intervir e muitas vezes os efeitos que fossem produzidos desse contrato não poderiam ser reclamados por terceiros que estivessem de fora dessa relação obrigacional. Só que isso mudou, gente, isso amadureceu muito, teve um aperfeiçoamento muito na legislação a partir daí. Eu diria não só do sistema jurídico brasileiro, mas também dos outros sistemas jurídicos contemporâneos, como o europeu, o norte-americano, né, o common law. Então tiveram adaptações nesse sentido. Então seguiram essa visão aqui, como nós vamos ver, coletivista. Por que coletivista, gente? A gente vai entender, professor, o contrato de fato ele é entre duas partes, mas essa nova tendência da legislação e consentimento unânime da doutrina vai dizer que ela é coletivista, porque independentemente de eu firmar um contrato com uma pessoa, significa dizer que tem que ser analisado que os efeitos que esse contrato vai produzir não causem danos a terceiros. Mas o terceiro ele não está vinculado ao contrato? Não. Mas, na verdade, ele tem direitos resguardados também pela legislação. E também, se vamos ver, pelo prisma ético-constitucional brasileiro. Então, quer dizer o quê, gente? Que quando falamos em visão coletivista, tem que se pensar hoje nós firmarmos um contrato, se vai ser favorável, claro, que inicialmente às partes, mas também temos que ver se a legislação não nos veda algumas situações e também possíveis danos que a gente possa causar a terceiros provindos dessa relação contratual. Então, isso tem que ser muito bem cuidado, né, muito bem pontuado, hoje, para evitar danos de reparação econômica que tem que ser prestado a um terceiro, por exemplo. Né? Aí eu coloco aqui também, né, que essa é a função social, né, da norma de ordem pública. Né? Então, tem que ter certa cautela hoje quando se elabora um contrato. Né? Tem que analisar vários pontos, não só mais meramente os interesses dos únicos sujeitos envolvidos. Né? Aqui eu coloco também, né, gente, que em alguns casos, limitar a liberdade contratual entre as partes se for necessário. A gente vai entender, por exemplo, o nosso ordenamento jurídico, pegando como parâmetro, ele já possui, pela própria essência das normas, uma função limitadora. A gente vai ver, por exemplo, qualquer negócio que a gente vai usar embasamentos legais para constituir. E geralmente determinada espécie de negócio, ele já tem uma regra, um regulamento que uma determinada normativa já traz. Então, mais ou menos, ela molda um perfil e através deste perfil que já está pré-definido, nós temos que inserir um contrato. Claro que aí que já significa uma função limitadora da norma. Em outras palavras, quer dizer o quê? Bom, a gente tem liberdade contratual até certo ponto, né? Um exemplo disso, gente, que a gente vai estudar mais na parte de princípios, possivelmente em nossa próxima aula, é o próprio artigo 421 do nosso Código Civil. Lá ele vai falar sobre a liberdade contratual. Então, que ele vai dizer que a liberdade contratual do sujeito, do indivíduo, ela é exercida, né, nos chamados limites da função social do contrato. Quer dizer o quê? Que a função social do contrato ela vai trazer uma certa limitação para que traga uma harmonia coletivista, por isso que vem essa visão coletivista, né, de que a sociedade toda ela tem que estar bem amparada. Então, a função do contrato sobre essa perspectiva, ela quer dizer que o contrato ele tem que harmonizar e pacificar as relações sociais durante determinadas sociedades. Então, por isso, gente, que é o contexto social que é importante a partir dessa nova perspectiva. Tá? Aí, no próximo ponto aqui, gente, eu elenco, na verdade, algumas características, né, que eu achei pertinentes trazer do contrato. A primeira delas, relação obrigacional entre as partes, até já mencionamos ali acima, né? Regular a forma como as pessoas celebram essa espécie de negócio jurídico, que é o que nós falamos daqui a pouco na visão coletivista. Né? Então, em alguns momentos, nós vamos observar uma função mais intensa da limitadora da norma, mas ao mesmo tempo um pouco mais flexível. Isso vai depender, claro, da modalidade de contrato. Então, tem que ver o enquadramento ao caso concreto. Né? Que é esse terceiro item, né? A gente necessidade da intervenção do Estado para regular interesses, especialmente a liberdade negocial das partes. Quer dizer o quê? Que em palavras mais simples, nós temos a total liberdade de contratar, desde que não seja que não contraria a legislação vigente, né? E nem cause danos a outrem, né? Então a gente tem que ter uma certa forma de limitar-se nesse contexto, tá? A celebração de um contrato é um ato da vida civil, então ele também é considerado um ato da nossa vida civil, que nós oficialmente praticamos, né?
O contrato é a principal fonte, né, de constituição da relação obrigacional. Significa dizer o quê? Que as obrigações elas se constituem, gente, se formalizam, então, através de um contrato. Então, o Civil 2 que vocês estudaram o semestre passado, que eram obrigações, ele é uma continuidade, ele vai chegar até o direito civil 3, que são os contratos, que é a forma da expressão da obrigação. Significa dizer que aquela obrigação que vocês estudaram, as diversas categorias, né, alternativas, facultativas, dentre outras, elas se transformam também na sua parte prática na pessoa de um contrato. Quer dizer que um contrato, por isso que eu disse no início da aula, ele é uma fonte de obrigações, né? Então, a fonte dos contratos são as obrigações pactuadas entre as partes, tá bom? E aqui nesse tópico falamos o seguinte, que ocorre então no âmbito das relações patrimoniais disponíveis. Quando fala em patrimoniais disponíveis, né, pessoal, se refere a bens patrimoniais que estão na condição de disponíveis. A gente fala, um bem está disponível quando ele é de propriedade daquela mesma pessoa que está interessada em negociar, significa, bom, ele é o legítimo proprietário. E esse bem, digamos que não está penhorado, não está com nenhum vício, ele está um bem livre, né? Desimpedido, a gente costuma falar, no imóvel, quando se fala, né? Então, esse é um bem patrimonial, por exemplo, disponível. Ele está em condições de ser negociado caso haja interesse da parte, se ela quiser fazer isso, né? Muito bem. Avançando um pouco mais, gente, já trago aqui o conceito de contrato, tá? Essa parte eu deixei que eu trabalhei com vocês ali na videoaula, não tem por que a gente estar relendo, mas eu sugiro já de antemão que vocês façam uma leitura além das doutrinas para buscar novos conceitos e novas interpretações, né? Deixa eu só ver uma pergunta aqui do Lucas. Professor, o contrato é a principal, mas chega a ser a única fonte de constituição de uma relação obrigacional? Não, Lucas, na verdade, você até inverteu um pouquinho. A fonte obrigação, eu diria que as obrigações são fontes do contrato, né? Esse que é o percurso correto do raciocínio. Mas veja bem, você coloca o contrato é a principal, mas chega a ser a única fonte da relação obrigacional. Aí, invertendo a ordem da pergunta, eu diria que os contratos eles são constituídos de obrigações, que dá para se dizer assim que a expressão da obrigação, por exemplo, que é quando é pactuado entre as partes, elas vão se formalizar através de um contrato. Então a gente pode até dizer o seguinte, que um contrato ele é o resultado do entendimento de obrigações, tá? Acho que aí ficou mais definido, né? Beleza. Ok. Fechar essa parte, vamos lá, gente. Então, elementos constitutivos do contrato. Bem, aqui é muito interessante essa parte, gente, que eu costumo dizer que é os pilares do edifício que nós vamos construir nesse semestre, né? Ou seja, quando falarmos em contrato, a gente significa dizer que ele tem peças-chave fundamentais, que não podem ser esquecidas ou deixadas de lado. Aí eu trago duas delas, né? Melhor, dois pilares grandes, né? E as quatro principais. Veja, eu trabalho o elemento estrutural, que vai se remeter à estrutura deste contrato, tá, gente? Então, que ele vai dizer, um contrato se estruturar e se configurar, inicialmente ele precisa do que a gente falou? Manifestação, né? Consentimento recíproco, né? De um perante o outro, tá? Dos sujeitos. Elemento funcional, que vão ser as peças, eu costumo dizer que é a engrenagem do contrato, né? Que aqui nós vamos ter a funcionalidade quando aqueles interesses iniciais eles são colocados em prática. Então, observem aqui, gente, que nós temos quatro principais elementos que constituem um contrato, ou seja, elementos que não podem faltar. Se faltar um deles, automaticamente nós já não temos um contrato. Então, observem, o primeiro deles, sem sombra de dúvidas, a gente vai enjoar de falar essa palavrinha o semestre, é a manifestação de vontade. Então, havendo convergência, né, entre as duas pessoas, ou seja, igual interesse em manifestar a sua vontade num determinado negócio, temos o primeiro passo dado para firmar um contrato. Segundo, né, gente, sem sombra de dúvidas também, as pessoas. Temos que ter sujeitos, no mínimo dois. Né? Se nós não tivermos no mínimo duas pessoas, sozinho eu não posso contratar comigo mesmo. Né? Então nós precisaremos no mínimo de duas pessoas. Isso nós vamos ver quando chegarmos nas categorias. Lá a gente vai ter contratos unilateral, bilateral, contratos coletivos, a gente vai entender isso também, mas não se preocupe, vamos chegar lá, tá? Terceiro, gente, objeto do contrato. Aqui quer dizer o quê? Qual é o bem, qual é a obrigação que foi constituída para que se chegasse a esse consenso entre as partes? Quer dizer o quê, então? O objeto do contrato pode ser o bem material que está em negociação e também, né, as normas que vão regir em torno dele. Para que a gente possa ter segurança jurídica, então, tanto do comprador quanto do vendedor, eles vão ter que ter os olhos voltados àquele objeto e ali eles pactuar as cláusulas contratuais, tá? E o quarto e último elemento, gente, fundamental, sem sombra de dúvidas, é a forma, né? Então, que eu coloco aqui, que é o veículo de condução da vontade. Então, eles vão tratar aqui todos os elementos iniciais que eles acordaram no contrato, são as tratativas, né? Então, quais serão as condições do contrato? Qual é a forma? Qual é o prazo de entrega? Quais são as condições de pagamento? Quais são as outras normas, digamos, possíveis sanções se a parte faltar com o seu compromisso? Como é que fica?
Então, essas questões pontuais, elas são trazidas no quesito da forma, gente. E a forma, por si só, por isso que eu coloco, ela é um veículo de condução da vontade, né? Automaticamente ela vai ser o elemento que vai firmar o contrato. Então, a forma do contrato é construída através, então, poderíamos dizer, da deliberação de manifestação de vontade das partes, né? Automaticamente através do objeto, que é o ponto-chave, né, do contrato. Então, a gente memorizando que esses 4 elementos, não podem esquecer, tá? São os elementos que constituem o contrato. Sem um deles, já não temos um contrato, como firmar e fundar um contrato, tá bom? Vamos para essa última parte, gente, que é os requisitos da validade. Esse ponto aqui, gente, na verdade, ele trata também dos requisitos de validade de um negócio jurídico. Ou seja, para que um negócio jurídico possa ser constituído e firmado entre sujeitos, ele precisa seguir essas 3 regrinhas básicas e fundamentais. Gente. A primeira delas são os elementos subjetivos. Vem da palavrinha subjetividade, né? Vem de interioridade do indivíduo, né? Aí a gente traz uma série de coisas. Existência de 2 ou mais pessoas, conforme nós falamos. Consentimento livre, que é a manifestação de vontade. Só tem um porém aqui, né, gente, que esse consentimento ele também não pode ser, ele tem que ser livre de vícios, né, não pode ser eivado de vícios, ou seja, aquela pessoa que vai contratar com a sua vontade, ela não pode estar sendo forçada ou obrigada por alguém. Ela não pode estar sofrendo ou ser compelida por outrem. Então, ela tem que estar totalmente desimpedida. Claro que isso a gente não tem como saber em todos os casos, em todas as situações. Mas quer dizer o quê, gente? Que se houver vícios, certamente esse problema ele vai se manifestar lá na frente do contrato. É o que nós vamos estudar, inclusive, na nossa disciplina, que tem a parte que fala dos vícios redibitórios e da evicção. Nós vamos chegar a isso mais lá na frente ainda. Mas isso vai cair dentro desse ponto aqui, tá? Capacidade genérica das partes, gente. Aqui vai entrar todos aqueles elementos do civil 1, vocês vão recordar, talvez, que fala da capacidade civil do sujeito, né? Que da maioridade, aí vai falar aqui que o cidadão não pode ser absolutamente incapaz, nem relativamente incapaz, né? A gente sabe que tem as exceções de representatividade, né? Mas nesse caso aqui no contrato, só eles por si só nessa condição não podem contratar, né? Questão da legitimação das partes, quer dizer que as partes elas têm que ser legítimas. Não podem, por exemplo, ser uma parte alguém fazer por você. Se o seu nome está no contrato, você quem assina é que você quem contrata. Portanto, legítima parte. E o ponto dos objetivos, gente. Então, os requisitos objetivos. Objeto. Aqui vem as condições do negócio jurídico, talvez vocês vão lembrar. É um objeto lícito, possível, né, economicamente apreciável, então tem que ser palpável, nada impossível, né, de ser cumprido. E tem que estar aqui nesses requisitos, então, gente, esses 3 elementos. Né, a licitude e possibilidade do objeto. Licitude, a gente sabe que tudo que é lícito está dentro da lei. Ou seja, não é ilícito, né? Portanto, então aí é um bem que pode ser negociado via contrato. Possível, então, né? Que exista um meio de ser cumprido. Então, eu não posso pedir uma pessoa faça uma coisa que é humanamente impossível. Então, isso não tem como você precificar isso num contrato, né? Determinado ou determinável, né? Então, o bem ele tem que ser da maior forma possível, gente, eu diria mais especificado possível no contrato. Vamos supor que é um veículo. Então, que veículo é esse? É um veículo cor tal, marca tal, chassi tal, aí você coloca todas as características desse veículo, né? Motorização, etc. Significa o quê, gente? Que o bem ele tem que ser determinado. Então você não pode deixar em aberto. Se você deixa em aberto, o contrato ele, muitas vezes ele não tem o seu fim a que se destina. Tem que ser muito bem esclarecido quanto à natureza e as características do objeto que vai ser contratado. E por fim as formais, né, colegas? As formais que tem a questão da formalidade que a gente viu ali das partes acima do contrato, e vão falar aqui então a forma prescrita ou não vedada em lei. Então, como é que funciona, gente? O contrato ele vai se basear na forma prescrita, que ele quer dizer o quê? Nas leis que já estão disponíveis, por exemplo, em nosso Código Civil. Ele vai poder fazer uso delas e das suas devidas interpretações. Do mesmo modo, que não sejam vedadas, né? Que não sejam questões, por exemplo, ilícitas, que acabamos de falar ali acima, né? Segundo ponto, gente, consentimento ele tem que ser expresso ou tácito, né? Expresso é aquele consentimento, até já está aqui abaixo, eu coloco, né? Quando ele é feito justamente por escrito, né? Colocado a termo, né? Vamos fazer o contrato formal, escrito, né? Ele pode também ser, gente, também, veja bem, uma exceção verbal, apesar de praticamente hoje em dia a gente nem usar mais essa modalidade. Hoje em dia, em tempos que vivemos, você fazer um contrato verbal é quase que um tiro no pé, né? Em palavras brincando, mas é verdade, né? Porque, na verdade, o quê? Nós não teremos, quando se precisarmos buscar um amparo, nós não teremos, muitas vezes, dificuldades em provar determinadas situações, teremos certamente prejuízos que vão incidir sobre isso e não conseguiremos ter as nossas devidas garantias. Então, o contrato usual, gente, do mais simples possível, eu sempre recomendo a vocês, né, já vamos trazer isso como filosofia, né, para adotar. O contrato, preferencialmente, sempre faça um contrato expresso escrito.
é a maior forma possível que vocês vão ter de garantias em qualquer espécie de negócio, desde o mais simples ao mais complexo, né? Então, é sempre levar dentro dessa, criar essa cultura jurídica, né, na verdade, conosco. E já o tácito, gente, que é outra modalidade, o tácito, na verdade, ele se constitui através vamos dizer assim, de atos costumeiros, vamos usar esse termo, né? Que são atos, por exemplo, que estão sendo feitos periodicamente. Um exemplo disso, vamos supor que exista, vamos dizer que já exista até mesmo um acordo entre dois sujeitos, que um entrega produtos para ele, faz fornecimento com o supermercado. Só que, digamos que o acordo foi feito para ser entregue em toda segunda-feira, determinado produto. Só que, digamos que nos primeiros meses foram entregues na segunda-feira, no entanto, depois ele começou a entregar nas quartas-feiras, depois nas quintas, e depois nas sextas, e começou a entregar só nas sextas. Só que a parte anterior ela não reclamou, significa que ela consentiu com isso. Então isso, gente, esse consentimento ele também se torna cláusula contratual. Então automaticamente isso seria um consentimento tácito, ou seja, vejam que é algo automatizado, que a parte não precisa dizer que ela concorda ou discorda. O direito ele vai entender que se a parte não manifestou nada, presume-se o consentimento. É aquele ditado que a gente fala, né? Quem cala, consente, né? Então, na verdade, isso que é a interpretação que o direito traz para essas situações, que também são situações que podem acontecer na natureza dos fatos, tá? E aqui, pessoal, nós fechamos essa parte do nosso bloco da aula de hoje. Aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês, se restou alguma dúvida, alguma colocação que vocês queiram colocar. Só vou encerrar aqui a gravação, gente, tá? Deixa eu só fechar ela aqui, daí depois eu disponibilizo a vocês, finalizando.